Boa tarde, queridos ouvintes, iniciando mais um episódio da quarta temporada do Linguística Funcional Integra. Nesse conjunto de entrevistas que a gente está realizando com vários pesquisadores e professores da área da linguística funcional no Brasil. Eu sou o Lucas Oliveira Torres, bolsista da PIBIC, da professora Nádia Paulino, e faço parte do grupo de estudos em funcionalismo do GEF. Temos a honra de receber o professor Gabriel Galvão. Gabriel Henrique Galvão Passetti. Ele é licenciado em Letras Português e Francês pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas e Bios, campus de São José do Rio Preto. É mestre em Estudos Linguísticos 2021 pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos PPGL do mesmo instituto. Doutorando em Estudos Linguísticos do PPGL e membro do Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional, GPGF. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em gramática discursiva e funcional, atuando principalmente nos seguintes temas: coordenação adversativa de termos e negação acional. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. É uma honra recebê-lo e vamos iniciar com as perguntas. A honra é toda minha pelo convite. Primeiramente, o que diferencia a gramática discursiva funcional de outros modelos de gramática? O objetivo principal da gramática discursiva funcional, ou GDF, né, como nós conhecemos aqui no Brasil, é explicar os fenômenos morfossintáticos e fonológicos que as línguas apresentam. No entanto, por ser a GDF um modelo funcionalista, esses fenômenos devem ser explicados com base em aspectos pragmáticos e semânticos, né? Já que a postura funcionalista implica a hipótese de que uma ampla gama de categorias formais pode ser explicada na medida em que ela é colocada em correspondência com categorias pragmáticas e semânticas, enraizadas tanto na cognição humana como na comunicação interhumana. Aí, somente se não for possível encontrar tal correlação é que a GDF aceita a opção da arbitrariedade. Bom, essa posição da GDF a situa no meio do caminho entre as abordagens formal radical, de um lado, e funcional radical, de outro. Isso porque as posturas funcionalistas radicais tendem a negar a existência da estrutura linguística, considerando a forma aí como uma manifestação efêmera, como um epifenômeno, produzido pelo usuário de língua na tentativa aí de atingir seus objetivos comunicativos. Já as posições formais radicais sustentam que os enunciados refletem, de forma imperfeita, inclusive, um sistema subjacente que é governado por regras que prevêem a forma assumida por unidades linguísticas idealizadas, limitando o estudo linguístico à investigação desse sistema oculto, que é totalmente independente dos usos que lhes são dados. A GDF, por sua vez, não nega a existência da estrutura linguística, como faz o funcionalismo radical. Nem entende que essa estrutura é independente do uso da língua, posição tomada pelo formalismo radical. Mas, pelo contrário, né, a GDF considera
que a estrutura é eficazmente explicada com base nos seus usos, em situações reais de interação verbal. Bom, assim, a GDF pode ser entendida como um modelo de gramática estrutural funcional, que se concentra na correlação entre função e forma. Existem outras teorias estruturais funcionais, como, por exemplo, a gramática de papel e referência, RRG, a linguística sistêmico-funcional, LSF, enfim. Entre esses dois modelos, por exemplo, a GDF ocupa uma posição intermediária, tendo em vista que a LSF está mais próxima do polo do funcionalismo radical, ao considerar o texto como o objeto central da investigação linguística, ao passo que a RRG está, por sua vez, mais perto do polo radical por se considerar, antes de tudo, uma teoria da sintaxe. Bom, a GDF não tem nada a dizer sobre textos, é claro, embora ela se preocupe com o impacto da textualidade na forma das unidades linguísticas. E, por outro lado, a GDF também não toma a sintaxe como componente principal da gramática, embora também, obviamente, compreenda seu importante papel na codificação linguística. Enfim, a GDF é uma teoria funcional na medida em que adota uma abordagem função para forma, com base no pressuposto de que a forma de um enunciado linguístico é determinada pela função comunicativa que cumpre. Ao mesmo tempo, a GDF é orientada para a forma, porque capta apenas os fenômenos pragmáticos e semânticos sistematicamente refletidos na forma morfossintática e ou fonológica de um enunciado. Essa abordagem, função para a forma orientada para a forma, pode ser considerada aí um diferencial da GDF. E dando continuidade, professor, qual a vantagem em adotar a GDF para a análise e descrição da negação? Certo. Para responder essa pergunta, é preciso falar de outra propriedade distintiva da GDF, que é o fato de ela ser um modelo de gramática modular. Isso significa dizer que, para a GDF, a gramática das línguas naturais é composta por módulos ou níveis. O interpessoal, concernente à pragmática, o representacional, ligado à semântica, e os níveis morfossintático e fonológico. Os dois primeiros são os níveis da formulação, da função. Os dois últimos, por sua vez, são os níveis da codificação, da forma das expressões linguísticas. Na análise e descrição, com base na GDF, de um fenômeno como a negação, entende-se o quê? Que ela é formulada nos níveis interpessoal ou representacional, podendo ser, por isso, tanto pragmática como semântica. Um modelo de gramática modular, como a GDF, tem, portanto, o potencial de capturar de maneira eficaz a distinção entre esses dois grupos de negações, pragmáticas e semânticas. Além disso, os níveis que integram a gramática, o interpessoal, o representacional, o morfossintático e o fonológico, são estruturados em camadas hierárquicas. Essa disposição em camadas permitiu que Hengeveld e Mackenzie, em capítulo de livro sobre a negação, publicado em 2018, identificassem vários tipos de negação
que tem como escopo as várias camadas, tanto do nível interpessoal como do nível representacional. Desse modo, né, a partir da estrutura em camadas da GDF, é possível analisar exemplos como o exemplo em 1, em que ocorrem alguns tipos de negação, de modo que cada negação tem escopo sobre uma camada específica. Na ocorrência em 1, por exemplo, um leitor de um artigo que divulga um modelo estatístico preditivo, muito utilizado em pesquisas eleitorais, faz um comentário sobre esse modelo estatístico, sobre como esse modelo estatístico incorpora a variável da incerteza em suas predições. Né? Esse leitor, ao fazer esse comentário, diz o seguinte: não é que não haja incerteza. Bom, nessa oração, há 3 negações concorrendo. A primeira tem escopo sobre a camada interpessoal do conteúdo comunicado. Negação marcada pela perífrase não é que. Mas o que é conteúdo comunicado? Né? Conteúdo comunicado, ele corresponde às escolhas que o falante faz para evocar uma imagem do mundo externo sobre a qual ele deseja falar. Em outras palavras, o conteúdo comunicado contém o que o falante deseja evocar na comunicação com o ouvinte. Por ser uma ação, né, evocar as coisas do mundo, por ser uma ação, o conteúdo comunicado não pode ser negado como tal, né? Ou seja, uma vez evocado, uma vez produzido, ele existe. Mas o interlocutor pode negar a sua adequação, como faz na ocorrência em 1. Nessa ocorrência, a mensagem "não há incerteza" é recusada, sendo oferecida uma alternativa para ela. É que ela, no caso a incerteza, é integrada ao modelo de estatística, né? Enfim, essa negação, a que Engeveld e Mackenzie denominam recusa, é também brevemente mencionada por Horne em seu livro A Natural History of Negation, publicado em 2001. No livro, Horne classifica esse tipo de negação como uma negação metalinguística, para a qual o fato de a proposição ser verdadeira ou falsa é irrelevante. Veja que Horne, assim como Engeveld e Mackenzie, também enxerga a natureza não semântica dessa negação, mas sim pragmática. Bom, já a segunda negação, codificada em sequência por não, nega uma camada representacional, ou seja, semântica. Nesse caso, do estado de coisas. Estado de coisas são entidades que podem ser localizadas no tempo relativo e avaliadas em termos de seu estatuto de realidade, ou seja, são eventos ou estados que ocorrem ou não ocorrem, que acontecem ou não acontecem em um determinado intervalo de tempo. Na ocorrência em questão, a negação do estado de coisas indica a não ocorrência do evento estativo, existe incerteza. E por fim, temos a negação que incide sobre o léxico, chamada de antônimo, em que um prefixo, no caso o prefixo "in", indica o sentido contrário de um lexema. Enfim, um modelo como o da GDF é capaz de capturar com elegância a diferença de escopo e a natureza dessas e de vários outros tipos de negação existentes nas línguas naturais. Dando continuidade, nos exemplos de negação que o professor comentou, há uma do nível interpessoal, que, como você mencionou anteriormente, se refere à pragmática. Nesse sentido, eu pergunto,
No que consiste a negação pragmática para a gramática discursiva funcional? Ótima pergunta, Lucas. Bom, enquanto a negação representacional ou semântica descritiva, no sentido de descrever o mundo como ele é ou deixa de ser, a negação interpessoal ou pragmática é acional, ou seja, ela representa uma ação que, em si mesma, contém um valor negativo. Vou exemplificar essa distinção comparando duas ocorrências, retiradas do corpus Seoral Brasil 1. Vejamos as ocorrências. Repare que em ambos os casos, em 2 e em 3, nos slides, a palavra não constitui um enunciado por si só. Mas, em 2, o item negativo não, em negrito, é uma partícula negativa que descreve a não ocorrência do estado de coisas, eles são veteranos, presente no contexto. Vou ler o exemplo na tentativa de que isso fique um pouco mais claro. A diz, Mauro e Filhos é um time muito legal, mas eles não são veteranos. Não. Mas isso não tem importância, não. Repare que o interlocutor A nega o estado de coisas, eles são veteranos, e em seguida o interlocutor B faz a mesma coisa, de modo a concordar, por meio de não, de modo a concordar com a descrição que A faz do mundo. Ou seja, concorda que os jogadores de futebol do time Mauro e Filhos serem veteranos é um evento estativo que não ocorre no mundo. Já em 3, uma ocorrência de negação que eu investigo no meu projeto de doutorado, o item negativo não é uma ação do interlocutor B que nega a continuidade da fala de A, tomando-lhe o turno. Mais uma vez eu vou ler a ocorrência. Para a próxima taça, a gente tem também que mandar um e-mail, falando que a próxima vai ser diferente em tais e tais aspectos e tal. Porque, não, e principalmente convocando a galera. Falar assim, ó, galera, negócio é o seguinte, tá pensando em organizar um torneio e a gente quer que vocês participem da organização. Diferentemente do não de 2, o de 3 não nega um conteúdo semântico prévio. Ele é antes uma ação negativa que nega ao participante a continuidade de seu turno de fala, assaltando o seu turno. Por isso, eu denomino essa negação pelo termo assalto. E defendo que ela atua na maior camada do nível interpessoal prevista pela GDF, a camada do movimento. Única camada em que Hengeveld e Mackenzie não identificaram negação, como vemos no quadro resumitivo, aqui em tela, das negações interpessoais na GDF, em que eu acrescento a M-negação, a negação de movimento. A última, a mais acima, aqui dentro do quadro. E, dando continuidade, o que é a negação desse movimento? Certo. Antes de falar sobre o que é a negação de movimento, convém definir o que é movimento, né? Bom, para a GDF, o movimento é a maior unidade de interação verbal relevante para a análise gramatical, que se diferencia por seu poder perlocutório, ou seja, é capaz de requerer uma reação do ouvinte ou ser ele mesmo uma reação do falante ao que o ouvinte enunciou. O movimento consiste numa contribuição autônoma para a interação em andamento, ou na definição de Cron, em seu trabalho intitulado Discourse Particles em Latim, de 1995, ele é uma unidade mínima livre
do discurso, sendo comum que um movimento corresponda a um turno de fala. É importante salientar isso porque a negação de movimento é uma estratégia justamente de assalto ao turno de fala. Em outras palavras, um dos participantes da interação verbal interrompe o movimento de quem está falando e então inicia outro movimento. Né? Trata-se, portanto, de uma estratégia para chamar a atenção sobre si, garantindo sua disposição de participar do evento discursivo. Esse tipo de estratégia, segundo Dick, linguista precursor, né, da GDF, serve ao gerenciamento da interação. Um dos 4 grandes grupos de funções que os constituintes extra-oracionais podem desempenhar. Bom, como um constituinte extra-oracional de gerenciamento da interação, esse não de negação de movimento monitora a interação ao criar condições para que o então ouvinte assuma o discurso. Isso fica bem evidente numa ocorrência como 4, em que o turno de fala é disputado pelos interlocutores. Vou ler o exemplo. E aqui a sobreposição de vozes mesmo. Bom, era aquele cara lá que era muito palha. Era aquele cara escroto. E como ele, era o amigo dos caras. E a galera meio que tomava as dores. Mas eles não eram todos escrotos, igual o pessoal do Galáctico. Não. O Galácticos é mesmo. Todo mundo... Não. E assim, esse que é o ponto. Eles... Não. Se bem que tinha uns 2 que falavam assim, gente, a gente não perdeu no campo, a gente perdeu por causa disso, não. No exemplo, os nãos em negrito são atos discursivos. Ou seja, a negação de movimento, defendo que é formulada no nível pragmático como um ato discursivo, de modo que não nega ao falante a continuidade de seu movimento. O ato discursivo da negação de movimento contém 3 elementos: ilocução, falante e ouvinte. Esse tipo de ato discursivo na GDF denomina-se interativo. Nesses atos de fala, enquanto a díade, falante e ouvinte, indica que o ato discursivo é heterorrelacionado, a ilocução atribui um uso interpessoal convencionalizado na consecução de uma intenção comunicativa. Na negação de movimento, a ação interpessoal ocupa o núcleo da ilocução, comportando-se à maneira de uma interjeição, sendo, portanto, representada como uma ação lexical, categoria proposta por Ricardo Diome em sua tese de doutorado defendida em 2020. Além disso, na negação de movimento, após assaltar o turno de fala de seu interlocutor, o falante inicia seu próprio movimento, de modo a desenvolver algum aspecto do assunto do discurso em desenvolvimento. Ou seja, depois de dizer não, o falante necessariamente produz, ao menos, um ato discursivo que, ao menos nos dados por mim coletados, é sempre declarativo. Isso significa que o assalto ocorre num molde, numa estrutura, uma estrutura pragmática, representada em 6. Mas, como eu disse anteriormente, a GDF capta apenas os fenômenos pragmáticos e semânticos que são sistematicamente refletidos na forma morfossintática e ou fonológica. Né? Nesse sentido, a contraparte formal da negação de movimento é sistematicamente dada principalmente no nível fonológico. Os dados mostram que o item negativo, não, do assalto, constitui uma frase intonacional,
apresentando, portanto, um acento nuclear com um movimento entonacional ascendente-descendente, sem, no entanto, ser separado por pausa dos segmentos que o seguem, ainda que seja uma hesitação marcada por E, por exemplo, por uma conjunção aí aditiva E. Por que não há pausa? Para não dar chances de o turno de fala recém-conquistado ser tomado de volta pelo interlocutor. Enfim, como vemos nesse gráfico, há uma subida na curva entonacional. Comparando essa subida inicial com a de outros nãos, né, que expressam outras negações, foi verificado que essa de assalto turno, ela é mais acentuada. Trata-se, portanto, de um tom agudo representado pelo operador fonológico da GDF, high, alto, que é uma ferramenta utilizada pelo falante para tomar o turno de fala seu interlocutor, de modo a sobrepujar sua voz e, assim, assaltar-lhe o turno. Bom, após esse tom agudo, a curva entonacional desce, o que é explicado pelo operador for, de descida. Mesmo operador responsável por codificar ou por mapear, né, a elocução declarativa do ato discursivo produzido na sequência de não. Ou seja, há aí digamos, pareamento, né, entre função e forma, sobre o qual eu não dei todos os detalhes, é claro, mas que é responsável por distinguir a negação de movimento de outros tipos de negação no português brasileiro. Diante disso, quais as implicações da descrição dessa negação para o ensino de línguas? Bom, quanto ao ensino de línguas, a identificação dessa negação pragmática e a explicação do seu funcionamento na interação verbal, né, é relevante principalmente no ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Isso porque esse tipo de negação, que toma uma partícula negativa da língua como uma ferramenta de assalto ao turno, não ocorre em todas as línguas naturais, né? A título de exemplo, essa negação não ocorre na língua inglesa. Assim, um estrangeiro cuja língua materna é o inglês e que não tenha tanta familiaridade com o português, certamente, ao menos estranhará, ou nem entenderá, né? Mas ao menos estranhará esse uso pragmático negativo de não. Já que na sua língua, o no não exerce tal função. Vejamos este exemplo em 8. Em que há a conversa de um gerente e um coordenador local de uma determinada empresa. Como é que você deixa isso acontecer? Você ligou para o cliente depois da reclamação? Não, liguei. O exemplo 8 deixa muito claro que um mau entendimento pode ocorrer na comunicação se o interlocutor for um falante nativo de inglês. Caso o gerente do exemplo em 8 não reconheça as propriedades formais, nesse caso prosódicas principalmente, como, por exemplo, o tom agudo, né, que eu mencionei, o gerente poderá interpretar que essa negação como uma negação semântica, ou seja, poderá entender que o coordenador local está dizendo que ele não ligou para o cliente, quando que, na verdade, ele fez a ligação, né? Nesse sentido, como já aponta Andrade, em seu artigo titulado Um Estudo Pragmático sobre o Termo Não em Português do Brasil, de onde eu retirei o exemplo em 8, a análise e descrição
da negação de movimento tem o potencial de contribuir para a formação de professores de português como língua estrangeira, principalmente, bem como para a elaboração de materiais didáticos destinados ao ensino de português para estrangeiros. Perfeito. Sempre relacionando pesquisa e ensino, né? Gosto muito. E muito obrigado, professor, pela participação, pela entrevista, foi muito enriquecedora e esclarecedora.